Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividades matemáticas, mais especificamente sobre formas geométricas, que é um conteúdo que a gente tem aí em várias séries do ensino fundamental. E também na educação infantil, né, gente? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem a obrigação aí de iniciar esse ensino desde lá os pequenininhos, as formas, porque elas vão ser imprescindíveis, não apenas para o ensino da matemática, mas para outras aprendizagens que a criança vai ter. Vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto eu compartilho, vocês podem aproveitar e se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo, nunca atividades, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. Que quando a gente compartilha atividade, a gente faz a pessoa não valorizar aquela atividade, né? Sem contar que é injusto você ter o trabalho de ir atrás de uma atividade ou adquirir uma e a outra pessoa não fazer nada, né? Isso é até senso de justiça. Então, aqui na prática pedagógica, a gente vai explorar essa atividade aqui, que a princípio ela parece uma atividade até bastante simples, mas ela esconde assim uma complexidade impressionante do ponto de vista pedagógico e vai trabalhar assim com o cérebro da criança de um jeito bastante singular, digamos assim. A proposta dessa atividade, na verdade, são várias. Assim, a gente tem, acho que são 6 formas geométricas que são apresentadas dessa forma. E depois a gente tem atividades que vão juntar essas formas para poder fazer comparações, analisar cada uma delas, quantidade de lados e coisa e tal. Então, é um tipo de material que ele precisa de um complemento, não dá para ensinar ele sozinho, porque se você der sozinho só uma página, a criança não vai ter a aprendizagem que ela necessita, precisa ter uma sequência cerebral essa atividade. É por isso que é importante você sempre notar a qualidade do material. Vamos começar falando aqui da primeira tarefa que a gente tem, que é a identificação. Então, a criança vai identificar o quadrado e copiar o nome. Então, assim, enquanto ela identifica, ela também nomeia, né, a forma. Daí eu vou treinar o traçado. Aqui eu não sei se tá dando para enxergar direitinho, mas é pontilhado. Esses quadrados são todos pontilhados, né? Então, contorne cada quadrado de uma cor diferente. E por que que eu mando contornar de uma cor diferente e não da mesma? E também não pintar? Eu não mando pintar, porque se a criança pintar, ela vai começar a ter um certo cansaço, né? A atividade vai ser enfadonha para ela. Então, eu peço para contornar, primeiro, porque eu treino a coordenação motora fina. Segundo, porque é de cores diferentes, para que ela possa parar e recomeçar o traçado mentalmente. Né? Se eu coloco da mesma cor, se torna muito automatizado para o que eu preciso, que é a fixação do traçado da forma. Por isso que a gente tem aí a indicação para ser cada um de cor diferente, e a gente tem o número de 4, que é o suficiente aí para a memória de trabalho fazer o trabalho dela. Daí eu trago uma relação com objetos do mundo físico, no caso aí a janela, que vai ter o formato do quadrado, e também cada vidrinho, se você quiser explorar, também cada vidro da janela vai ter o formato quadrado também. Daí eu vou comparar com outras formas geométricas, inclusive o retângulo, porque tem criança que confunde quadrado com retângulo, então desde cedo a gente já estimula essa comparação para ver a questão da simetria, porque o quadrado é uma forma geométrica simétrica, são os 4 lados iguais. Já o retângulo vai ter 2 lados de um tamanho e 2 lados de outro. Então, essa comparação é importante a criança fazer para ela identificar o que é quadrado e o que é retângulo. E por fim, a gente tem a criação, que é para a gente já mostrou a janela para poder ativar essa questão da imaginação, mas daí a criança vai pensar em outras coisas que tenham um formato quadrado, não retangular, que nem geladeira, gente, não é quadrado, é retangular, né? Então ela vai pensar, pode ser um quadro, ela vai pensar em outras coisas que possam ser quadradas. E daí você pode até abrir uma discussão na sala para ver o que cada um desenhou,
para poder flexibilizar ainda mais o pensamento. Por trás disso, a gente tem ideias pedagógicas, porque disso se trata a elaboração de material didático. Para quem não sabe, né, porque eu sei que quem fez pedagogia não está apto a fazer material didático, porque não tem esse pensamento de engenharia pedagógica. Mas quando eu monto uma atividade dessa, eu preciso também pensar o que está por trás do enunciado. Quais são os fatores que levam a criança a aprender ali dentro daquela atividade. Para isso que a gente tem o curso de elaboração de material didático, que dura aí vários meses, exatamente porque não é uma coisa simples, mesmo porque fazer atividade não é chegar no computador e montar uma folha bonitinha, mais ordinária. É você montar uma coisa que realmente transforma a criança, né? Então, eu preciso de todo esse pensamento que vai estar aqui em amarelo, como eu tenho feito em outros vídeos, para que você possa entender o que eu pensei quando eu elaborei o material. Na questão de identificação, eu já me remete assim à questão do Bandura. Para quem não conhece, esse é um dos teóricos que a gente trata muito a fundo no curso de elaboração. E ele é da escola behaviorista, mas num modelo um pouco mais atual do que o Skinner, né? O Bandura, ele vai nos falar que a criança funciona a partir de modelos sociais. E aqui eu estou apresentando um modelo, né, em um ambiente social, que é na sala de aula, para que ela possa copiar o nome, que também é uma representação social. Então, o Bandura vai estar muito forte nessa atividade. A gente tem a questão da forma para a criança poder identificar e a nomeação, que são itens aí do repertório de alfabetização, que é uma coisa que eu tenho batido bastante, porque não tem como um professor lecionar até o 5º ano sem saber avaliação de repertório, né? A fundo. Não é saber assim da avaliação e não saber para que está dando. É saber a fundo, né? O traçado, a gente tem a questão do Skinner, porque eu tenho um condicionamento aí motor, a forma geométrica em si e a coordenação, que são itens de repertório. Na relação, a gente trabalha com funções executivas, que são aquelas do pensamento, aqui do lobo frontal. Então, eu vou trabalhar aí com memória de trabalho, porque eu vou fazer a associação a uma forma que eu estou trabalhando com a criança, então tá bem recente. Eu tenho a questão de controle inibitório, que eu vou criando limites para o que é essa forma. E eu também tenho a questão de flexibilidade cognitiva quando eu associo a itens físicos, né? Então, primeiro eu tenho o quadrado, que é uma forma nomeada pelo homem, mas ele aparece em coisas que a gente vê no dia a dia. Então, essa relação ela é super relevante. Na identificação e comparação, logicamente, eu tenho processos piagetianos, que vão comparar as formas e classificar qual delas é o quadrado, qual pertence à categoria que eu preciso. E na parte de criação, eu tenho muito especificamente a flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas. Então, vejam em uma página de atividade o quanto é enriquecedor para o aluno. E é um tipo de material, gente, como eu falei, no material original tem 6 formas, acho. Não sei se são 6 ou 7. Eu posso trabalhar uma forma por semana e explorar durante aquela semana aquela forma em brincadeiras, né? Perguntar o que eles viram de quadrado em casa, ou falar itens da sala e falar para eles levantarem a mão quando for quadrado, né? No caso aí do item do quadrado. Tem uma série de coisas que dá para fazer aí para poder fortalecer os laços aí, as conexões, as sinapses cerebrais em relação ao que seria um quadrado. Se você achou bacana o material, ele está dentro dessa sequenciada que se chama Aprendendo Formas Geométricas. Esse daí é o volume 1, e eu até pensei em colocar o volume 2 aqui também para poder já mostrar para vocês. Mas eu optei por não colocar, porque depois eu posso fazer um vídeo comparando a diferença das atividades de volume 1 para as atividades de volume 2. Porque no volume 1 eu tenho a apresentação das formas e algumas atividades de treino, de comparação e classificação, mas eu também tenho um livrinho, um livrinho para montar um mini livro das formas geométricas para a criança ter como pesquisa. E no volume 2 eu tenho mais treinos.
Então, eu posso mostrar isso mais para frente. São 7 formas geométricas. Lembra que eu falei que eu não sabia se eram 6 ou 7? Então, nesse volume 1, a gente tem as formas geométricas, o livro das formas e as atividades complementares, todas presentes aí no material. Caso você queira ver o preço, as amostras e mais detalhes, você pode entrar no link que está no resumo do vídeo. E se você percebeu que não adianta só dar atividade, você precisa saber além da atividade, a gente tem nosso clube de membros, que é uma escola para professores, e também a gente tem a escola para neuropsicopedagogos e psicopedagogos dentro do clube de membros, na qual você pode se inscrever e ter acesso aos mais de 80 cursos que tem lá, né? Então, a gente tem 3 níveis. Naturalmente, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já é do clube de membros, mas a gente tem as pessoas novas que nos encontram aqui, que ficam curiosas em relação ao clube de membros, né? Então, eu coloquei a sugestão de 3 cursos que nós temos lá, que são relacionados aos temas da atividade que eu coloquei para vocês. Então, a gente tem o curso de repertório de alfabetização, que ele começa no raiz, passa pelo cubo mágico e ainda vai para o multiverso. É que as aulas do multiverso ainda não estão na data desse vídeo ali, mas elas estarão em breve. A gente tem o curso Neuroeducação Matemática, que para os membros do clube que são raiz, que é a primeira associação de menos de R$10, você aprende sobre os processos piagetianos, que é uma coisa que a faculdade dá muito mal e porcamente. Então, a gente aprende muito de estágios de Piaget, mas eles deixam para trás os processos piagetianos. Então, isso faz com que fique defasada a aprendizagem no Brasil, porque são processos que levam ao raciocínio. E sem eles, a gente não tem aprendizagem acadêmica, simples assim. Então, esse curso de neuroeducação matemática, ele vai tratar dos processos piagetianos que, embora esteja num curso de matemática, eles são aplicáveis em qualquer disciplina, né? Porque o Piaget viu pelo viés da matemática. Então, a gente começa aprendendo eles pela matemática e depois vai para outras disciplinas, como existe em outros cursos. Eu menciono os processos piagetianos em outros cursos também que estão lá no clube de membros. E no multiverso, a gente presenteia aí os neuropsicopedagogos e psicopedagogos com um curso de Skinner, que também está entre os cursos disponíveis aí, que nós vamos falar sobre o condicionamento e o behaviorismo, que é aquela escola pedagógica e filosófica que vai tratar do condicionamento, que é super importante aí a repetição, para que a criança aprenda. É um item que garante a aprendizagem, que é uma coisa que o livro didático não pratica. O livro didático ele é quase anti-behaviorismo, que é a única coisa que pode fazer a criança aprender. Então, tem uma contradição aí no uso do livro didático, mas como a gente tem a questão comercial, eles falam que não, né? E tem gente que ainda acredita, porque não estudou toda essa imensidão de cursos do clube de membros do Expolidório. Se você achou bacana a questão do clube de membros, aproveita o mês de julho e já gabarita ali a coisa, né? Vai atrás de todos os cursos que você consegue dentro do clube para você poder se tornar uma pessoa diferente em agosto e ter novas perspectivas em sua carreira. Você pode entrar em contato com a Cirlei pelo 11 9880846, 4676, que é o WhatsApp dela, para você pedir informações sobre o clube. Lembrando que a Associação Raiz é menos de R$10, a Associação Cubo Mágico é R$ 29,99 e a Multiverso é R$ 99,99. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até nosso próximo encontro aqui ou no Clube de Membros, se você já foi esperto e está por lá também. Até a próxima, pessoal. Bom trabalho.